Muito boa tarde, senhoras acadêmicas, senhores acadêmicos, prezados amigos da academia que assistem a este e às outras programações da casa, aos nossos internautas que estão acompanhando o nosso trabalho. Vamos continuar com a série de palestras sob o título Para uma Política do Idioma, com a coordenação do acadêmico Domício Proença Filho, com o moderador acadêmico Evanildo Bechara e o conferencista, que nos dá muito prazer, uma das grandes figuras dos estudos linguísticos brasileiros da atualidade, o professor Carlos Alberto Faraco, que nos vai falar sobre língua portuguesa, construindo consensos políticos para o futuro. O professor Dr. Carlos Alberto Faraco é professor titular de Linguística e de Língua Portuguesa da Universidade Federal do Paraná. Fez mestrado em Linguística na Unicamp, doutorou-se em Linguística Românica na Inglaterra, tendo feito um estágio de pós-doutorado em Linguística na Universidade da Califórnia em 1996. Foi reitor da Universidade Federal Paraná, de 1990 a 1994. Foi professor de português no ensino médio em Curitiba e atualmente é membro e coordenador da Comissão Nacional Brasileira, junto ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Publicou os seguintes livros e está em plena efervescência de trabalho, não é? Linguística Histórica, Linguagem Escrita e Alfabetização, Linguagem e Diálogo de Ideias Linguísticas do Círculo de Bakhtin, Norma Culta Brasileira. Este último livro, História Sociolinguística de Língua Portuguesa, publicado pela Parábola no ano passado, 2016, mereceu o prêmio Antenor Nascentes da Academia Brasileira de Letras. Foi organizador de 3 coletâneas de estudos sobre o pensamento do filósofo russo Bakhtin e tem trabalhos mais recentes, inclusive um de grande importância, não é? Intitulado O Efeito Saussure, 100 anos do curso de Linguística Geral do grande linguista suíço. De modo que estamos diante de uma figura das mais competentes da Universidade Brasileira atual, e a ele está dada a palavra para a sua palestra. Obrigado. Gostaria, então, de cumprimentar a todos nesta tarde e agradecer o honroso convite que a Academia Brasileira de Letras me fez para participar deste importante ciclo de conferências para uma política do idioma. É um grande prazer estar aqui, em especial por estar dividindo essa mesa com meu querido amigo e o professor e acadêmico Evanildo Bechara, figura ímpar nos estudos linguísticos do Brasil, a quem agradeço as palavras de apresentação. Tenho estado envolvido nos últimos 10 ou 15 anos com temas de política do idioma e gostaria de partilhar com vocês
algumas das minhas preocupações e reflexões nascidas desse meu envolvimento com os temas da política do idioma. E gostaria de fazer isso explorando duas frentes, uma frente internacional e uma frente nacional. No plano internacional, é bem perceptível que o português ganhou um novo status entre as línguas que apresentam potencial para se tornar uma língua internacional, ou seja, uma língua de amplo uso para além dos limites dos espaços em que ela é língua oficial. O português é uma língua multinacional, é falada em vários países, mas acredito que não se possa dizer que ela seja uma língua internacional. É uma língua de baixo uso nas ciências, na tecnologia e na inovação, e é ainda de uso restrito nas atividades político-diplomáticas internacionais. No entanto, o português, que até muito recentemente era uma língua que despertava pouca atenção e não tinha cacife para competir na arena internacional com o inglês, o francês e o espanhol, entrou nos últimos anos numa curva ascendente de interesse e procura. Bastaria lembrar que já são mais de 20 as universidades da República da China que estão oferecendo cursos de português língua estrangeira. Claro está que por trás dessa oferta está um projeto estratégico do governo daquele país que se pauta tanto pelas relações econômicas com o Brasil, quanto e especialmente pelas relações com toda a África Austral, onde não só vem crescendo significativamente o número de falantes de português como primeira e segunda língua em Angola e Moçambique, como também o português já é língua estrangeira optativa, mas de oferta obrigatória no ensino médio, de Zâmbia, da Namíbia e da África do Sul. Consolida-se, portanto, nessa ampla área geográfica que vai do rio Congo ao Cabo da Boa Esperança e das costas do Oceano Índico às costas do Oceano Atlântico, um espaço aberto à franca expansão da língua portuguesa. Acrescente-se a isso o fato de que só na África do Sul há também uma comunidade de aproximadamente 500 mil de falantes de português como língua primeira. Por outro lado, é preciso dar destaque à recente constatação de que Angola e Moçambique estão entrando num ciclo de crescimento demográfico quase explosivo. Enquanto se prevê para Portugal uma perda significativa de população nos próximos 50 anos, passando dos atuais 10 milhões para, na melhor das hipóteses, 7 milhões de habitantes, e se prevê para o Brasil uma estabilidade demográfica em torno de 200 milhões de habitantes, a África Austral vai quadruplicar a sua população no mesmo período. Como resultado desse processo, a África Austral passará a reunir 40% dos falantes de português. O Brasil continuará a ser, isoladamente, o país com maior quantitativo de falantes de português, mas o percentual brasileiro cairá dos atuais 85% para 52% do total. O século XXI vai, portanto, redefinir a distribuição da língua portuguesa no mundo. O Brasil não pode e não deve deixar de aproveitar toda essa conjuntura favorável à internacionalização do português. São muitas as perspectivas políticas, econômicas e culturais benéficas que esse momento abre para o nosso país. O Brasil, por si só, tem forças de atração inquestionáveis. Esse inegável conjunto de forças econômicas, sociais, demográficas e culturais é, sem dúvida nenhuma, suficiente para promover o país e, por consequência, a sua língua hegemônica. Embora haja, no caso brasileiro, uma promoção que poderíamos classificar de espontânea, o Brasil, pelo seu porte, não pode deixar de desenvolver políticas de Estado consistentes e continuadas com vistas a uma promoção sistemática da língua portuguesa, que é um vetor fundamental da chamada diplomacia cultural. O Estado brasileiro não está, claro, ausente dessa promoção sistemática. Nós dispomos já há algum tempo de um razoável exame de proficiência, o CELPE-BRAS, que certamente ajuda a pautar o ensino da língua a estrangeiros, e temos a rede constituída pelos Centros Culturais Brasileiros, os institutos binacionais e os leitorados nas universidades estrangeiras. No entanto, fazemos menos do que poderíamos e deveríamos fazer, porque é ainda muito reduzida
nossa dotação orçamentária para esse fim. Bastaria comparar o quanto Portugal investe nessa mesma área e quanto nós investimos. Nosso investimento é quase insignificante. Ao lado da Política Nacional de Promoção da Língua, seria também desejável desenvolver ações convergentes de Brasil e Portugal para aproveitar os ventos favoráveis da conjuntura. No entanto, é bem claro para qualquer analista que, em geral, não tem havido esforços convergentes para além de declarações retóricas. Talvez a grande diferença demográfica entre Portugal e o Brasil seja, no fundo, uma barreira para a convergência, uma barreira talvez intransponível. A esse propósito, chamam a nossa atenção as palavras do professor Ivo Castro, um dos mais renomados linguistas portugueses da atualidade, em uma conferência que ele fez em 2007 em Barcelona. Ao cabo de uma comparação que ele vinha fazendo da situação do inglês com a do português, em ambas, dizia ele, a antiga metrópole europeia tem um peso mundial muito inferior à antiga colônia americana, dizia o professor Ivo Castro o seguinte, cito agora palavras dele: a importância atual da língua portuguesa no plano mundial deve mais ao desenvolvimento econômico e populacional do Brasil que à expansão portuguesa. O que coloca um dilema interessante a Portugal: apostar na unidade de uma língua impulsionada a partir do Brasil ou preservar a sua autonomia e especificidade num quadro de desintegração do sistema linguístico. Embora não o diga diretamente, parece que o professor Ivo Castro defende exatamente a segunda alternativa, que Portugal invista na sua autonomia linguística e na sua especificidade linguística, considerando que o sistema da língua portuguesa está em franca desintegração. Esse posicionamento do professor Ivo Castro condiz com o fato de que uma parte não desprezível do atual mundo universitário português e brasileiro tem insistido em dar destaque às diferenças entre as duas grandes variedades da língua, argumentando não apenas pela face fonético-fonológica e lexical, como se fazia antigamente, mas principalmente pela face sintática, que já não estamos mais diante de uma língua, mas, inexoravelmente, de duas línguas diferentes. Vamos encontrar em outro texto do mesmo professor Ivo Castro, publicado em 2008 na revista galega Grial, uma interessante análise dessa questão, em que ele distingue, no espaço da língua portuguesa, duas grandes pulsões históricas em disputa, uma pulsão unificadora e uma pulsão separativa, deixando ver nas entrelinhas e nas linhas do seu artigo a perspectiva que ele assume, que é claramente separativa. Dizia ele, e aqui cito um trecho do seu artigo: é certamente prematuro afirmar que o português está a dividir-se em uma família de línguas, como se diz do inglês e como aconteceu há milênio e meio com o latim. Mas circunstâncias da geografia, da sociedade e da comunicação permitem admitir que o mais provável desenvolvimento que a história nos reserva será a fragmentação do sistema linguístico português. Ora, quando os filólogos Celso Cunha e Lindley Sintra uniram esforços na década de 1980 para produzir uma primeira gramática convergente do português contemporâneo, trabalhando sob o famoso slogan da unidade na diversidade, e se abriram para incorporar com respaldo em escritores portugueses, brasileiros e africanos um quase conceito de norma pluricêntrica, os dois filólogos apostavam na convergência, como, aliás, os demais filólogos e linguistas da sua geração. Em outros termos, elaboravam um projeto para acolher as diferenças de modo a dar relevo às semelhanças. Esse projeto parece ter perdido força e interesse em boa parte do mundo universitário luso-brasileiro, que hoje prefere insistir nas diferenças, principalmente nas diferenças sintáticas, classificando-as já como tipológicas para dar relevo a uma já impossível convergência. Desse modo, estamos numa grande encruzilhada no plano internacional. Continuar insistindo na unidade da língua
a despeito dos céticos, ou assumir logo que já estamos frente a duas línguas, muito parecidas, é verdade, mas ainda assim distintas. De qualquer forma, é preciso reconhecer que não tem faltado iniciativas políticas conjuntas a congregar os países de língua oficial portuguesa, iniciativas que estão ainda seguindo, portanto, a pulsão unificadora. E aqui se pode citar a criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, em 1989, e a criação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, em 1996, organismo internacional que tem justamente a promoção da língua portuguesa como um dos seus grandes objetivos. No entanto, é preciso reconhecer também que essas iniciativas têm tido poucos efeitos concretos até o momento. A CPLP, só em 2010, 14 anos depois da sua constituição, portanto, deu os primeiros passos concretos para cumprir o seu terceiro grande objetivo, qual seja a promoção da língua portuguesa. Naquele ano, 2010, a CPLP, com apoio do governo brasileiro, tomou a iniciativa de realizar em Brasília a primeira conferência internacional sobre o futuro da língua portuguesa no sistema mundial. Nessa conferência foram acordadas várias metas no sentido de ampliar a presença do português nos organismos internacionais e de orientar o seu ensino como língua primeira, como língua segunda e como língua estrangeira. Metas que foram consolidadas no Plano de Ação de Brasília. 3 anos depois, em 2013, realizou-se em Lisboa a segunda conferência que introduziu nos debates os temas da ciência e da inovação e cujas decisões foram consolidadas no Plano de Ação de Lisboa, que se somou ao Plano de Ação de Brasília. Por fim, em 2016, no ano passado, realizou-se a terceira conferência, desta vez em Dili, durante o período em que Timor-Leste exerceu a presidência temporária da CPLP. O plano de ação dessa terceira conferência está ainda em fase final de redação, mas ele vai incluir, entre seus grandes eixos, a promoção do português como língua pluricêntrica e em contextos multilingües, que é a realidade de praticamente todos os países de língua oficial portuguesa. Portanto, são em 6 anos, 3 conferências, 3 planos de ação, cada um reunindo metas a serem trabalhadas, perseguidas pelos países de língua oficial portuguesa em conjunto, né? Portanto, uma ação multilateral. Se compararmos com a língua espanhola, estamos ainda muito longe dos grandes congressos internacionais que se realizam a cada 4 anos, desde 1997, com o objetivo de analisar a situação e os desafios da língua espanhola no mundo. No entanto, temos já consolidados 3 planos de ação, 2 mais um que está em consolidação, que podem perfeitamente orientar as iniciativas de promoção multilateral da língua pelos Estados-membros da CPLP. A questão que se põe é saber se as ações multilaterais serão de fato possíveis e quanto poderá ser concretizado de cada um desses planos de ação. O principal instrumento para as ações multilaterais é, sem dúvida, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, que hoje está incorporado à CPLP. Contudo, o seu potencial tem sido muito subutilizado. Eu diria que o Instituto ainda não está na agenda de boa parte dos países da CPLP. Mal entrou na agenda do Brasil, embora tenha sido criado por iniciativa do Brasil. Há países, por exemplo, que ainda não se fazem representar no Conselho Científico do Instituto e ainda muita irregularidade no pagamento das respectivas anuidades.
Há países que nunca pagaram, há países sempre atrasados. O Brasil atrasou 5 anos, pode imaginar o que significa isso, por um orçamento de um instituto internacional. Enfim, estamos em dia, nesse momento estamos em dia, o que nos dá força política, evidentemente, no plenário do seu Conselho Científico. Apesar disso, apesar dessas dificuldades, temos de reconhecer que o IUP é hoje o único centro de congregação político-acadêmica multilateral, dos que ainda se posicionam pela convergência no espaço da língua portuguesa. E cabe a nós, ao buscarmos uma política para o idioma, dar-lhe respaldo, de modo a torná-lo efetivamente operativo. A mais forte iniciativa do Instituto Internacional da Língua Portuguesa até agora foi certamente o Vocabulário Ortográfico Comum, que acabou de ser lançado agora no dia 12 de maio, numa sessão que se seguiu ao Conselho Científico do Instituto Internacional da Língua Portuguesa em Cabo Verde. Esse projeto conseguiu definir parâmetros técnicos, seja para agregar numa só base vocabulários portugueses e brasileiros já consolidados, e esse projeto do Vocabulário Ortográfico Comum recebeu todo o apoio da Academia Brasileira de Letras, desde o seu início, diga-se de passagem, e o ano passado esteve aqui uma equipe, um grupo da equipe central do vocabulário para trabalhar junto com o professor Bechara e a equipe de lexicógrafos da Academia na finalização da incorporação do vocabulário brasileiro no vocabulário ortográfico comum. Então, o vocabulário comum fez primeiro isso, estimulou, agregou numa só base os vocabulários ortográficos já consolidados de Brasil e Portugal, mas também estimulou a produção de vocabulários nos outros países, como os que já foram elaborados em Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Países que não tinham vocabulário ortográfico nenhum, países que não tinham um levantamento lexicográfico básico, hoje já dispõem, e esses vocabulários estão à disposição nossa na rede. Esse vocabulário ortográfico comum tem um significado bastante especial na história da língua. É a primeira vez que temos, numa única base, um vocabulário ortográfico ecumênico. Ele vai servir de referência tanto para a consolidação da ortografia, quanto para a elaboração futura de novos dicionários gerais. Neste ano de 2017, o Instituto está dando início a 2 outros grandes projetos. Um plano de leitura para a CPLP, aproveitando as experiências de Brasil e Portugal, no sentido de um trabalho multilateral novamente, que congregue os demais países, no sentido de se ter um plano de leitura para o conjunto da CPLP. E o segundo grande projeto é o das terminologias científicas e técnicas comuns. Como todos nós bem sabemos, nunca houve esforços concretos para aproximar e harmonizar as terminologias científicas e técnicas em português. Ora, isso constitui um empecilho sério, seja para o desenvolvimento científico e tecnológico, seja para a cooperação multilateral. O Plano de Ação de Brasília trouxe, então, o tema das terminologias, da harmonização das terminologias, para o centro do palco e atribuiu ao Instituto Internacional a tarefa de buscar caminhos que permitissem superar progressivamente a profunda fragmentação das terminologias em língua portuguesa. Há grandes esperanças de que, assim como o vocabulário ortográfico comum foi um projeto de sucesso, que esse projeto das terminologias, embora seja muito mais complexo do que o vocabulário ortográfico, também progressivamente nos traga progressos nessa área tão relevante para uma língua que se pretende uma língua internacional. O nosso desafio atual no plano internacional é saber se tudo que se conquistou nos últimos 7 anos, em termos de gestão multilateral da língua portuguesa, terá continuidade no futuro. E principalmente se seremos capazes de fazer convergir, de fato, nossas ações de promoção da língua, criando consensos políticos entre Brasil e Portugal, e igualmente consensos políticos entre todos os países de língua oficial portuguesa, na busca de dar concretude ao terceiro grande objetivo da CPLP, a promoção conjunta da língua portuguesa. Dirigindo agora a nossa atenção ao plano nacional, eu diria que os desafios talvez sejam ainda maiores.
E gostaria de mencionar rapidamente 3 pontos que me parece perturbam muito nossos debates sobre a promoção do idioma no interior da sociedade brasileira. Acredito que temos focado a questão da língua portuguesa no Brasil de forma ainda muito equivocada. Centramos excessivamente em questões de morfossintaxe, damos muita atenção a picuinhas gramaticais, nos deixamos levar pela obsessiva cultura do erro e, acima de tudo, esquecemos de projetar a questão linguística na nossa realidade sociocultural como um todo. Nós não podemos continuar a pensar a língua como se estivéssemos ainda na sociedade brasileira do século XIX, em que havia uma minúscula elite intelectual num ainda reduzido espaço urbano. Nós temos que incorporar a história brasileira do século XX nos nossos debates. Do contrário, não sairemos de nosso grupo restrito e continuaremos a falar nós com nós mesmos, sem qualquer repercussão social, sem alcançar os professores de português que andam trabalhando sem um norte para o seu trabalho de língua e, pior de tudo, sem entusiasmar a juventude pelo cultivo da língua. Incorporar a história brasileira do século XX nos nossos debates sobre a língua portuguesa significa avaliar, em primeiro lugar, os efeitos linguísticos da intensa urbanização da nossa sociedade. Se começamos o século XX com 80% da população na zona rural e apenas 20% no espaço urbano, terminamos o século com a completa inversão desses percentuais, com evidentes impactos sobre o modo como falamos a língua. Do mesmo modo, temos de avaliar os efeitos da expansão universal dos meios de comunicação social na nossa sociedade. Pelos dados do IBGE, não há praticamente domicílio brasileiro sem rádio e sem televisão. De novo, são evidentes os impactos desse fato sobre o modo como falamos a língua. E, por fim, temos de avaliar os efeitos da chamada democratização da escola, que, sem dúvida nenhuma, fez crescer exponencialmente as matrículas, mas continua capengando. Não conseguimos ainda eliminar o analfabetismo e, pior, continuamos a produzir analfabetos. Em um sistema que não consegue universalizar a educação fundamental e média. Universalizamos, sim, o rádio e a televisão, mas não universalizamos ainda a escola. Basta lembrar que, pelo censo escolar de 2016, a metade dos alunos de 7 a 14 anos não completa a educação fundamental na idade adequada. E metade dos jovens de 15 a 17 anos está fora do ensino médio. Ou está fora da escola, 2,5 milhões fora da escola, ou 2,5 milhões a 3 milhões parados ainda no ensino fundamental. A pergunta nesse quadro é como promover a língua numa situação escolar como essa. Um segundo ponto que me parece ter perturbado nossos debates é uma certa insistência nos últimos anos na tecla de que está instalada no Brasil uma grande guerra entre linguistas e gramáticos. Chega a dizer até que os linguistas são contra a língua padrão e o seu ensino. Ora, isso não é verdade. Eu mesmo, como linguista, diria que nós temos sido os estudiosos que melhor têm elucidado o complexo problema normativo, o complexo fenômeno normativo. E temos sido também grandes defensores de um ensino de português centrado na inserção dos alunos na cultura letrada. Essa inserção busca garantir aos alunos a familiaridade com as práticas da língua escrita. Basicamente, o domínio da leitura e produção de textos de variados gêneros discursivos, em especial os literários, os jornalísticos e os de divulgação do conhecimento. Ao assumir essa matriz pedagógica, nós linguistas temos defendido que o domínio da norma escrita decorre das próprias vivências com a leitura e a produção dos textos. Seu domínio é, portanto, ponto de chegada e não de partida.
Em resumo, podemos afirmar com tranquilidade que os linguistas são os analistas que melhor descrevem e explicam o fenômeno normativo e, a par disso, são os que propõem um quadro geral bastante realista e bem fundamentado para o ensino efetivamente produtivo de língua portuguesa. Não são, portanto, nem contra a língua padrão, nem contra o seu ensino. A origem do equívoco está, talvez, no fato de que pensar a língua como um linguista exige que se dê atenção a todo e qualquer fato de língua. Todos sabem, a linguística é uma ciência e, como tal, interessam a ela todas as manifestações da linguagem verbal. Seja a organização estrutural, a funcionalidade dessa organização no discurso oral escrito, a variação e a mudança linguística e assim por diante. Essa é uma primeira grande característica, portanto, do nosso trabalho de linguistas. Registrar, descrever, explicar as manifestações verbais, quaisquer que elas sejam. Nós trabalhamos assim semelhantemente a, por exemplo, um botânico, que descreve e analisa toda e qualquer planta, não apenas as comestíveis, não apenas as que agradam ao nosso paladar. No rol dos nossos temas está o reconhecimento claro de que entre as inúmeras manifestações da linguagem verbal está o fenômeno normativo. Desse modo, nos interessamos também em compreender esse fenômeno, suas características, sua história e o seu funcionamento social. E vários dos nossos linguistas têm se dedicado, inclusive, a escrever gramáticas, sejam elas descritivas, sejam elas normativas, em relação ao português do Brasil. Não há, portanto, uma guerra instalada. Pelo que eu posso observar, há sim um ponto de divergência entre uma perspectiva que nós poderíamos chamar de, ou classificar de mais tradicional, e o olhar dos linguistas. Trata-se da questão de como lidar com a variação linguística no ensino de português. Noto que, nesse caso específico, há uma tendência que considera que não se deve abordar a variação linguística no ensino fundamental e médio. Seria um tema exclusivo do ensino superior. E outra que entende que só podemos fazer um ensino normativo eficaz e eficiente se a questão da norma estiver bem situada no quadro amplo da heterogeneidade da língua falada e escrita. Trata-se, portanto, de uma divergência pontual e não de uma guerra. Uma divergência que está, sim, pedindo apenas um debate amplo, aberto e desapaixonado, que nos permita construir um consenso político-pedagógico sobre esse tema tão importante. Por outro lado, há um aspecto que aparentemente é divergente entre os gramáticos e os linguistas, mas que, no fundo, é de certa forma, consensual. Trata-se do perfil da norma padrão brasileira. Os linguistas têm apontado os muitos conflitos e contradições entre regras tradicionais e os usos cultos correntes. Dessas contradições e conflitos, temos alguns bons exemplos catalogados no trabalho da professora Maria Helena Moura Neves, em seu livro Guia de Uso do Português, confrontando regras e usos. Nele, a análise de dados da escrita brasileira contemporânea vai deixando evidente o quanto os usos efetivos se distanciam de regras normativas tradicionais. Acredito, porém, que todos nós que lidamos com esse tema não temos aqui maiores discordâncias, tão grande é a obviedade desse fato. O seu reconhecimento, aliás, não é nenhuma novidade. Já estava presente entre a maioria dos nossos bons filólogos e gramáticos do passado. Chegamos então ao meu terceiro e último ponto, nesta frente nacional da promoção da língua portuguesa. Apesar de reconhecermos a distância que há entre regras normativas tradicionais e os usos cultos brasileiros, nós temos sido, de certa forma, incapazes de atualizar nossa norma de referência e dar precisão às suas regras, o que acaba por favorecer, infelizmente, o charlatanismo gramatical praticante
de condenações infindas e sem qualquer fundamento. Ainda está conosco a pergunta que o professor Gladstone Chaves de Mello fazia já em 1949, quase 70 anos atrás, em seu livro Introdução à Filologia Portuguesa. O professor Chaves de Mello dizia: resta um problema que permanece insolúvel para nós. Por que será que, sendo a boa filologia libertadora e positiva, dão mais valor os que se interessam por questões linguísticas aos gramatiqueiros e aos manipuladores de regrinhas que sufocam a liberdade da língua, multiplicam as proibições e criam complexos de inibição do ato de escrever? Sobre esse ponto específico, o nosso desafio hoje é ampliar as referências e renovar os nossos instrumentos normativos. Temos de passar um pente fino nas regras normativas, limpando a nossa agenda, tanto das prescrições inventadas, quanto das anacrônicas e excessivamente artificiais, buscando respaldar os nossos enunciados prescritivos no uso culto corrente. O desafio aqui é construir um consenso que nos permita passar do mero reconhecimento do problema para ações de reconstrução da nossa norma padrão, unindo nesse trabalho, nesse consenso, as universidades, a pesquisa universitária, o trabalho desta academia e as autoridades educacionais de uma forma geral. Os professores, infelizmente, estão à busca de um norte, e nós não temos oferecido a eles esse norte. Como bem sabemos, a tradição normativa do português se estabeleceu, principalmente a partir do fim do século XVIII e durante o século XIX, muito fortemente categórica, inflexível e cristalizada. O resultado é que essa norma padrão artificial, excessivamente distante dos usos reais dos letrados brasileiros, tem se mostrado ineficaz e ineficiente. Em consequência, não temos ainda hoje um norte normativo realista e adequado para os usos sociais e principalmente para o ensino de língua portuguesa. Estamos ainda nos debatendo com uma obsessiva cultura do erro que pouco contribui para uma promoção ampla e democrática da nossa língua culta. Nesse processo de renovação e atualização da nossa norma padrão, é preciso reconhecer que essa norma não pode ser categórica e inflexível. A variação é inerente a qualquer manifestação da língua e é, portanto, inerente mesmo às variedades que são codificadas em gramáticas e dicionários. A codificação não elimina, nem pode, nem deve eliminar a diversidade. Isso ainda se põe como um problema maior se pensarmos na língua portuguesa como uma língua pluricêntrica. Para ser eficaz, a codificação deve acolher a variação da língua culta. E é o que já apontava com muita propriedade o professor Matoso Câmara Júnior, há quase meio século, em seu livro Estrutura da Língua Portuguesa, quando mostrava que a norma não pode ser uniforme e rígida. Ela é elástica e contingente, dizia ele, de acordo com cada situação social específica. No processo normatizador, é preciso reconhecer também que a língua muda continuamente. A mudança se faz mais aceleradamente nas variedades espontâneas não codificadas, mas também alcança as variedades codificadas. O estabelecimento de instrumentos normativos não consegue estancar a mudança, embora possa atenuar a sua velocidade, desde que esses instrumentos normativos sejam de fato consistentes com o senso linguístico dos falantes e sejam, por isso, assumidos como efetiva referência. De qualquer forma, é preciso, de tempos em tempos, revisar nossas regras normativas, registrando as mudanças que vão se disseminando e se consolidando. E esse é um problema gravíssimo no Brasil, porque nós temos uma intervenção dos revisores dos textos, uma intervenção indevida, né, que ultrapassa o respeito à propriedade do texto, né, interferindo a partir muito mais de referências
dos gramatiqueiros do que propriamente da língua culta efetivamente praticada. E com isso nós deixamos de registrar as manifestações dos nossos escritores, sejam eles literários, sejam eles jornalistas, sejam eles cientistas, técnicos, deixamos de registrar aquilo que está efetivamente ocorrendo na língua escrita do Brasil, né, pela interferência indevida dos revisores. E eu digo mais, vamos apagando e intervindo na renovação, né, da nossa língua escrita. Como resultado dessa contínua atualização dos instrumentos normativos, é preciso deixar claro, por fim, que ninguém, em seu uso pessoal da norma padrão, é obrigado a adotar as construções inovadoras. Eu defendo que qualquer um, no limite da intercompreensão, tem direito a ser conservador em matéria de língua. Mas defendo também que a ninguém assiste o direito de impor aos outros as suas preferências conservadoras. Está livre para recomendar, mas não para impor. Ao nos abrirmos para uma norma padrão que reconheça a rica diversidade estilística das variedades cultas brasileiras e que reconheça a inexorável mudança linguística, temos também de alterar nossas atitudes em relação à norma de referência. Vamos sim revisá-la, vamos atualizá-la para dar um norte seguro ao ensino e ao uso da língua culta. Vamos cultivar a língua culta em sua vibrante atualidade, abandonando nesse cultivo excessos puristas e asserções categóricas e inflexíveis. Superemos criticamente a obsessiva cultura do erro e passemos a difundir uma cultura positiva no trato da língua culta. Só assim, penso eu, teremos condições de sair do pântano normativo em que estamos atolados há tanto tempo e com consequências tão deletérias para o ensino de português, para o seu uso em situações mais monitoradas e para a nossa própria cultura linguística em geral. Muito obrigado. Depois da excelente palestra do professor Faraco, nós tínhamos muito que discutir. Tínhamos aqui de trazer uma série de considerações. Mas eu gostaria de lembrar aqui a importância dos temas trazidos pelo professor Faraco, não é, para a reflexão dos nossos universitários, a reflexão dos nossos alunos e, por que também não dizer, a reflexão de toda a sociedade, uma vez que a língua é patrimônio de todos. A língua não é um patrimônio só dos escritores, a língua é um patrimônio de toda a sociedade. O professor Faraco trouxe aqui uma série de problemas bem difíceis de solução. Vemos aqui, pela exposição dele, como autoridades do nível e do porte científico de um Ivo Castro acreditar na impossibilidade de uma unificação da língua portuguesa naquilo em que o uso linguístico é perfeitamente uniforme. Então, nós vemos que a CPLP trabalha por uma visão unificadora da língua, enquanto teóricos linguistas portugueses acham, e brasileiros também, acham que essa unificação, que essa visão uniforme da língua é realmente um sonho antigo e que não se satisfaz com as condições modernas, tanto do Brasil como de Portugal. De modo que a palestra do professor Faraco é uma palestra que não termina nos limites do seu tempo aqui na academia. É uma palestra que lançou sementes,
é uma palestra que lançou reflexões, é uma palestra que lançou problemas e que nós esperamos que ela surta efeito, não somente ouvida, como fizemos até aqui, que haja reflexão do seu texto quando publicado e que os nossos ouvintes, os internautas, possam também ajudar a refletir com toda a sociedade de língua portuguesa. A Academia Brasileira de Letras fica a dever ao nosso querido professor Faraco um dos mais belos momentos de reflexão científica sobre a problemática da língua portuguesa, naquilo que ela tem de unidade e naquilo que ela tem de diferenças. De modo que a Academia agradece a presença e convida também todos os presentes e os nossos amigos internautas para a próxima palestra, na próxima terça-feira, dando prosseguimento a este conjunto de palestras que recebe como título geral para uma política do idioma. De modo que a Academia agradece ao nosso querido professor Faraco e convida todos para a nossa próxima sessão, na próxima terça-feira, sobre a temática da filosofia, melhor, da política do idioma. Está encerrada a sessão. Muito obrigado. Problema de linguística, gramática, eu tenho impressão.